Fala galera, eu sou o Ricardo Nequim, sejam bem-vindos ao Arena Filmes sobre The Irishman, novo filme do Martin Scorsese que nós do Arena Nerd já assistimos. Mas e aí, o filme é bom? Frank, this is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. O filme estreia dia 27 de novembro na Netflix, mas a gente já assistiu aí numa sessão especial que rolou nos cinemas aqui de Curitiba. O filme conta a história do Frank Sheeran, que ele é uma espécie de entregador, meio caminhoneiro ali, e ele acaba conhecendo o Russell, que é um personagem interpretado pelo Joey Pesci. Após alguns trabalhos na máfia, ele se envolve ali com o Jimmy Hoffa, através do Russell, né? E o Jimmy Hoffa é interpretado pelo Al Pacino. E é basicamente a história gira em torno disso, dos crimes que o Frank Sheeran comete, dessa parte do sindicalismo ali que o Jimmy Hoffa lidera, e que, de certa forma, o Frank Sheeran acaba se envolvendo no futuro. A história é meio simples, né? Mas toda a direção ali acaba envolvendo o personagem, contando desde o início da história deles, como eles se conhecem e tudo mais. Então, basicamente, a história é essa. Mas aí, Ricardo, o filme é bom? E depois de muito tempo de espera, de vários problemas que tiveram esse filme, finalmente foi lançado aí. Martin Scorsese está maravilhoso nessa película, nesse filme. E apesar da história ser um pouco simples, na verdade ela é mais complexa de outra forma. Ela tem um tom meio melancólico. O diretor ele puxa muito do que ele já fez em todas as outras obras. Ele pega muito do Gangues de Nova York, é um pouco de Taxi Driver, é um mix de vários filmes do Scorsese e acaba entregando mais uma obra-prima aí pra gente. A gente tem diversos cortes diferentes aí de câmera que ele sempre usa nos outros filmes. A gente tem alguns detalhes das vestimentas dos personagens, dos anéis, das coisas que eles utilizam, que tudo tem um significado de certa forma no filme. E o que ele tenta passar com esse filme, na verdade, não é muito o impacto das cenas de ação e tudo mais. O filme é dosado de forma perfeita, com comédia, com ação, com violência, enfim, filme de máfia, né? E todos esses elementos sendo inseridos na dose perfeita, assim, chega a ser absurdo. Realmente é uma obra-prima, a espera valeu muito a pena ter conferido, tá? E vamos falar um pouco dos destaques aí das atuações, cara. O Al Pacino tá maravilhoso nesse filme. Ele tem um tom de comédia. É difícil você ver uma cena dele e você não dar risada. É engraçado isso. Ele tenta ser um cara sério, mas o jeito dele acaba, sabe, é um tom cômico ali, é bem engraçado. E as atuações, cara, o Robert De Niro tá sensacional. O meu único ponto que acabou me incomodando, mas bem pouquinho, que não tira nada do filme, é o fato do rejuvenescimento digital que eles tiveram que fazer, porque conta um pouco do período que o Robert De Niro é meio mais novo, né, que é o Frank Sheeran, tanto os outros personagens, o Joey Pesci, o Harvey Keitel também. Então eles fazem esse rejuvenescimento digital que acaba sendo, você consegue ver ali que é uma coisa meio computadorizada, mas que não atrapalha nem um pouco na experiência do filme. O filme também ele é contado de uma maneira diferente. A gente começa vendo a perspectiva do Robert De Niro já velho. E ele, de certa forma, ali quebrando a quarta parede, tá? Ele tá conversando com o público, explicando alguns fatos. E o filme é contado em várias linhas temporais ali. Ele pega o Robert De Niro velho, contando o que acontecia numa parte, que aí puxa para uma outra parte, para uma outra parte. No ápice, assim, você tem 4 linhas do tempo acontecendo. E de nenhuma forma isso atrapalha o filme. O filme é muito bem desenvolvido. Cara, o filme tem uma duração longa, tá? Ele tem 3 horas e meia, que acaba passando muito rápido. Depois que eu saí da sala, eu falei, eu preciso de mais filme, eu preciso de mais coisas. E você nem vê o tempo passar. O filme consegue mostrar bastante essa questão do peso das escolhas. O filme foca muito nisso. Ele é meio melodramático ali, ele tem um tom de drama muito forte. E ele consegue apresentar todos os personagens de uma maneira que você consiga entender, que você consiga criar de certa forma, aquela conexão com os personagens e até mesmo com os personagens que não tem muita fala ou não tem muita aparição. Você consegue entender, por exemplo, o drama das filhas do Frank Sheeran. Quando ele começa a fazer os trabalhos para a máfia, você vê que elas sofrem ali com a ausência do pai.
elas começam a ver algumas notícias na televisão e, de certa forma, elas acabam ligando algumas coisas com o serviço. E mesmo não mostrando muitas falas das filhas dele, mostra muito esse amor que eles têm, essa conexão com a família. Então mesmo os personagens que são de certa forma secundários, você consegue criar essa conexão. E ele trabalha muito bem todos os personagens do filme. Outro ponto legal do filme é que alguns personagens que não tem tanto foco e aparecem em alguma hora ou outra, ele aparece tipo algumas escritas. Tal pessoa aconteceu tal coisa em tal ano, do dia tal, e mostra o que aconteceu. E o filme segue, é um pause assim, muito rápido da explicação daquele personagem, e ele não apresenta aquele personagem. E isso aqui é engraçado, mas funciona muito bem no jeito que o Martin Scorsese escreveu, né, esse roteiro. Então o filme funciona muito bem com todos esses personagens. O filme tem muito personagem, tem muita história, apresenta muita coisa, e o filme também é baseado em alguns fatos reais, né? Outros ali é um pouco da ficção, mas no geral o filme em 3 horas e meia ele consegue entregar perfeitamente tudo que é proposto. E cara, esse é um filme que com certeza vai estar no Oscar e já tem o meu voto, pra mim é o melhor filme do ano aí, tá? Então fiquem ligados aí no próximo dia 27 de novembro. Confiram esse filme e, óbvio, não esqueçam de deixar o seu curtir, o seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, valeu!